O comentarista da ESPN, o Biratã Leal, trouxe um questionamento sobre a Sul-Americana, onde ele falou que o Vitória poderia ser um dos favoritos ao campeonato, ao título da competição, né? Aos olhos de muita gente, isso pode parecer loucura, né? Mas ele trouxe alguns argumentos que são plausíveis, cara. E a gente está falando de um dos principais comentaristas da ESPN, um cara muito inteligente e que estuda, é estudioso do futebol. É um cara muito sensato nos seus comentários, tá? Neste vídeo também eu vou trazer o meu ponto de vista sobre essa participação do Vitória, né, e sobre o que eu acho desse tal favoritismo do Vitória na competição. Vou trazer meu ponto de vista também e vou trazer esse questionamento, né, essas falas do comentarista. Claro que ele disse que não foi apenas o Vitória, né? A opinião dele é um pouco impopular, porque ele falou que 3 clubes que, se a gente for olhar e fazer uma pesquisa, esses 3 clubes são os favoritos no ponto de vista dele. Mas se a gente for olhar o Corinthians, o Vasco e o Vitória, que foram os times citados por ele, esses são os favoritos. Calma que ele usou um argumento até plausível, como eu falei. Mas se a gente for olhar no papel, tem Atlético Mineiro, tem Cruzeiro, tem Fluminense, tem Grêmio, tem muitos clubes aí que financeiramente também com grandes jogadores, que se a gente for olhar no papel, estão à frente desses clubes, né? Eu não vou nem dizer o Corinthians, porque o Corinthians também tem um grande investimento e tem grandes jogadores. Mas Vasco e Vitória, será que ele exagerou dessa vez? Eu vou trazer tudo isso para vocês ainda neste vídeo, mas antes, relaxa o peito aí, acalma o coração. Eu só vou te pedir aquela moral. Deixa o like aí para fortalecer este vídeo, faça parte da nossa família, se inscreve no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Para você que não me conhece, eu sou o Lúcio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da intro, vamos pro vídeo. Bom, vamos lá, né? Antes de eu mostrar o vídeo, né, do comentário de o Biratã Leal, onde ele falou sobre esse favoritismo do Vitória, eu vou falar qual o argumento que ele usou, né? Antes de que vocês chamem um cara de maluco, ou ele está tentando fazer média com a torcida do Vitória. Não, não é isso. Ele quis dizer que Atlético Mineiro, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, esses times estão acostumados a jogar Libertadores. E eles podem não priorizar a Sul-Americana, tentando fazer um campeonato brasileiro digno, tentando fazer outras competições, né, como a Copa do Brasil, e não priorizando a Copa Sul-Americana. Já o Corinthians, como ele bem citou, que é um time que há muito tempo não disputa essas competições internacionais, né, e nem chegam longe, o Vasco e o Vitória são times que podem priorizar a competição. E nisso eu até concordo, tá, gente? Eu concordo. E, de fato, a vontade, né, de vencer pode se sobressair. Mas, como eu sempre falo aqui, nem tudo é só vontade, tem que ter qualidade também, tá? Primeiro eu vou trazer aqui os argumentos dele, vou mostrar o vídeo e depois eu volto com o meu contraponto, né, para vocês saberem a minha opinião sobre esse assunto. Vamos ver o comentário dele. Está como prioridade esse título. O Vasco também, se tiver com o Campeonato Brasileiro bem encaminhado, como esteve o do ano passado, né? O brasileiro do Vasco no ano passado foi bem tranquilo, bem meio de tabela ali, jogou mal no final, mas já estava garantido. Jogar as fichas na Sul-Americana se estiver vivo nela, porque é um título importante. Pro Vitória. O Vitória também acho que seria um título muito importante, porque nenhum clube nordestino ganhou um grande título continental ainda. A gente já teve alguns que chegaram perto, o que chegou mais perto foi o Fortaleza, né, que ficou a um pênalti de ser campeão da Sul-Americana há 2 anos. O CSA chegou numa final de Copa Comebol, né, perdeu para o Talheres da Argentina. Mas ainda não aconteceu de um nordestino ser campeão. Na Libertadores deste ano, tem o Fortaleza e o Bahia.
Pode até acontecer, seria muito legal se acontecesse, mas ainda é improvável que aconteça, né? Fortaleza e Bahia estão num ritmo de crescimento, estão fazendo um trabalho muito bom para isso, mas ainda parece que ainda tem um tempo ali para crescer, são décadas ali, né, de déficit, assim, né, de clubes do Nordeste em relação à atenção, espaço, dinheiro, tudo. Então, assim, não é tão rapidinho assim que se recupera. Então, mesmo o projeto do Bahia, que tem um Grupo City por trás, acho que ainda tem um tempo para construir um time que a gente veja como favorito, como um dos favoritos ao título da Libertadores. O Bahia vai jogar Libertadores, vamos ver até onde ele consegue ir. Mas acho que ainda parece faltar alguma coisa. O Fortaleza também. Então, o Vitória tem um caminho ali na Sul-Americana. É um torneio com nível técnico mais baixo e que de repente pode abrir espaço, de repente dá sorte um pouco no mata-mata, de repente o time está bem encaixado na hora certa, consegue ganhar os confrontos, um ou outro confronto mais agudo ali no mata-mata e pode acabar chegando longe. E daí pro Vitória, ainda que o Bahia seja o principal rival e esteja jogando a Libertadores no mesmo ano, a perspectiva de título do Vitória na Sula é maior que a do Bahia na Libertadores. E se o Vitória ganhar esse título, vai poder dizer que foi o primeiro nordestino a ganhar um título continental. Então isso teria um peso. Espero que isso, na verdade, vire uma constante, que clubes nordestinos passem a ganhar títulos continentais de tempos em tempos. Ainda não aconteceu. O Vitória tem uma chance boa agora, né? Então, para o Vitória também seria importante, por um aspecto diferente até do que eu vejo para Corinthians e Vasco, mas também teria um gosto especial, uma questão assim, até de acordo com o momento da história em que isso aconteceria, né? Poderia ser alguma coisa bem interessante. Agora tem que ver também como é que o Vitória vai estar lidando com o Campeonato Brasileiro. O Vitória começou a temporada muito bem, né? Demorou muito para perder o primeiro jogo, perdeu só agora para o Náutico na Copa do Brasil. Então, até dá sinais de que vai ser um Campeonato Brasileiro mais tranquilo do que foi o do ano passado, por exemplo, né? Se isso se confirmar, então mais um clube aí que pode jogar fichas com peso na Sul-Americana e pensando num título que seria inédito não só para o próprio clube, mas para o futebol nordestino, o que seria bem legal. Então, por mais que eu veja a Sul-Americana como um título importante para todo mundo que jogue ela, eu vejo um peso especial ali para Vasco, para Corinthians e para Vitória. Vasco e Corinthians por um motivo parecido, Vitória por um outro, mas tem um peso especial e acho que os clubes precisam entender isso para disputar o torneio com seriedade, disputar o torneio como se fosse algo realmente importante, porque tá? Não é a Libertadores, mas é um título importante sim. Bom, como eu falei, eu não concordo com essa opinião dele, mas eu tenho que dizer aqui para vocês que é muito sensato o comentário dele. E ele usou um argumento plausível, cara, né? Mesmo discordando do que ele falou, é preciso notar que foi muito inteligente o comentário dele. Mas assim, eu não acho que o Vitória seja um dos favoritos, não. Primeiro, porque o Vitória tem muito tempo sem participar de uma Copa Sul-Americana, né? Segundo, o Vitória precisa melhorar muito, qualificar muito o seu elenco, né, para essas principais competições do ano. A gente sabe que o elenco não é tão qualificado assim. E terceiro, tem três coisas. E terceiro, o Vitória, se priorizar a Copa Sul-Americana, pode acabar se dando mal no Campeonato Brasileiro. A gente já viu isso acontecer com outras equipes, gente. O Vitória não tem duas equipes qualificadas para poder pôr. Uma no Campeonato Brasileiro, outra na Copa do Nordeste também que está participando, e outra na Sul-Americana, né? Tudo bem que Copa do Nordeste, Vitória pode não priorizar, vai priorizar o Brasileiro e a Sul-Americana, mas mesmo assim, o Vitória não consegue ter um elenco titular com qualidade, imagine dois, para poder fazer revezamentos, para poder não estourar jogadores. A não ser que Fábio Mota traga grandes contratações nessas próximas janelas, e aí sim eu posso pensar em mudar meu argumento, eu não vejo Vitória como favorito da Copa Sul-Americana. Eu vou ficar muito feliz de verdade se o Vitória passar, pelo menos, dessa primeira fase. E quando eu digo isso, é porque o Vitória vai enfrentar grandes clubes com tradição. Inclusive, no grupo do Vitória tem o Defensa e Justiça, que é um time que já foi campeão da Sul-Americana. Tem a Universidade Católica também, que é um time de tradição, que já disputou várias Libertadores. O outro, não. O Cerro Largo é um time que não tem muita tradição. O Vitória pode até vencer. Acho que tem mais qualidade do que essa equipe.
Mas eu não sei nem se o Vitória vai conseguir passar. E eu falo isso com muita dor no meu coração, tô sendo sensato aqui para vocês. Se não contratar, se não qualificar esse elenco, o Vitória não tem condições de passar nem da primeira fase da Sul-Americana. Pode acontecer de passar? Pode, mas se a gente olhar hoje de perto, porque ele tá dando a opinião dele, ele tá de longe. Ele é um cara inteligente? É. Mas ele não está assistindo todos os jogos do Vitória, isso eu garanto. É o cara que acompanha muitos clubes. Ele não está assistindo ponto a ponto, frame a frame, os jogos do Vitória. Ele deve estar se apegando a esses 22 jogos de invencibilidade que o Vitória teve desde o ano passado e que perdeu para o Náutico. Mas nós, torcedores do Vitória, que acompanhamos jogos, que somos sensatos, a gente sabe que o time precisa se reforçar se quiser chegar longe, se quiser competir pela Sul-Americana e se quiser fazer um Campeonato Brasileiro digno. Eu tenho que ser sincero aqui para vocês. Eu não estou aqui para mentir, estou aqui para falar a verdade. Então, esse é o meu contraponto. Eu estou discordando simplesmente por acompanhar o time mais de perto, por conhecer as limitações técnicas desse elenco. Vitória se fortalecendo, fazendo boas contratações já nessa janela, que vai fechar daqui a pouco. E aí na próxima janela se fortalecer ainda mais, trazendo boas peças de reposições. Aí sim eu posso até pensar em mudar meu argumento. Mas diante de todo esse cenário que está acontecendo, com grandes clubes, principalmente os brasileiros nessa competição, não vai ser fácil não, viu? Vai ser muito difícil. Mas é claro, eu vou sempre seguir torcendo pro meu Leão. Independente das dificuldades, eu nunca vou desistir desse time. Mas e vocês, Colossais, o que é que acham a respeito desse assunto? Vocês acham que Vitória é um dos favoritos à Copa Sul-Americana? Eu quero que você seja sincero. Discordando ou concordando comigo, deixa a sua opinião aí que eu quero saber. Se você acha que o Vitória pode ser um dos favoritos ou não, eu quero saber muito a sua opinião, tá bom? Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade não. Tamo junto, família. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!